Minha gente, eu queria perguntar o seguinte: é o mesmo estádio de 2019, a mesma praça, o mesmo Mesmo banco, quer dizer, o banco. mesmo cenário de 2019. Papa, esse Flamengo de hoje é melhor ou pior que o de 2019? Com o time completo, com o Pedro, melhor. Sem o Pedro, o Arrascaeta de hoje é melhor que aquele Arrascaeta daquela época. O Arrascaeta hoje vive, para mim, a melhor temporada dele. Ele tá no Prime, como chamam, né? Para mim, o Arrascaeta hoje está no seu Prime. Eu acho que o Flamengo tem algumas peças ali melhores. O Jorginho é um baita de um jogador. A defesa, se o Léo Ortiz jogar com o Léo Pereira, eu acho que é uma zaga muito sólida. Os laterais, para mim, são muito bons quando joga o Varela e o Alexandro. O goleiro, eu acho que está equilibrado, né? Tirando a falha que ele teve recentemente por excesso de confiança, eu acho que Rossi e Diego Alves está equilibrado. No meio-campo ali, o Pulgar, hoje, eu considero melhor do que alguns dos volantes que a gente tinha na época do Jorge Jesus, em 2019, Arão, cara, era Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, correto? É ali? Então, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Everton Arrascaeta, Ribeiro. Bruno Henrique Isso. e E Gabigol. Gabigol, isso. 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 Então, o Arão, para mim, tá abaixo do Pulgar. Você tem ali, óbvio, o Gerson também. Jorginho. O O Gerson. Jorginho e o Gerson. O Gerson em 2019 era muito, muito bom. Jovem, estava muito, muito bem. Mas eu acho que num total, o Flamengo hoje, se você contar elenco, por exemplo, quando Elenco é precisa mudar melhor. Concordo. peças, você tem um banco melhor, entendeu? Então eu acho que o Flamengo hoje é melhor, tá? Talvez até mesmo sem o Pedro, tá? A questão é que você não tem um atacante hoje no nível do Pedro para colocar, um centroavante mesmo, né, para colocar. Mas tirando o Pedro, você ainda assim tem um elenco muito mais forte que 2019. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que o Flamengo vai ser campeão? Não, para mim o jogo vai ser um jogo muito parelho. Eu acho que é um jogo que vai ser muito disputado, vai ser decidido nos detalhes. E não acho que tenha um clube com 40. Eu vi algumas pessoas falando: o Flamengo tá com. O Palmeiras tem mais chance, tá com as 55, 45, o Flamengo tá sem o Pedro. Aí hoje já vi o Denilson e o Denilson e o Felipe Melo falando que o Palmeiras é favorito. Aí o Denilson falou: o Flamengo é favorito, desculpa. O Flamengo é favorito, mas o Palmeiras vai levar. Eu acho que é muito difícil você dizer quem vai levar. Mas o Palmeiras vai estar mais mordido. O Flamengo, cara, o Denilson e alguns outros estão esquecendo o seguinte: o Palmeiras viu de derrota, ou viu de um momento que o Flamengo praticamente encaminhou ali, não acho nem que está tão. Encaminhou ali, abriu 4 pontos no brasileiro. O Flamengo vem motivado? Vem. E o Palmeiras vem mordido? Vem. Mas estão esquecendo que esse cara aí que está no seu prime, no seu melhor momento, pelo menos de Flamengo, talvez até da carreira, o Arrascaeta, né, alguns outros jogadores estavam em 2021. Então o Flamengo está mordido também. Arrascaeta, Bruno Henrique, o próprio Pedro, que está nessa daí, se a gente não sabe se é blefe, se não é, se vai jogar, se não vai, se foi tão sério como disseram, de repente teve uma lesãozinha, mas que dava para resolver, vai no sacrifício. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, esses jogadores aí já estavam em 2021. Léo Pereira, né? Já estava Ayrton Lucas. São muitos jogadores que já estavam em 21 e que sentiram ali a dor da perda daquela Copa Libertadores. Eu acho que se essa fala de algumas pessoas de que o Palmeiras vem mordido pela situação do brasileiro, ela não serve porque o adversário é o Flamengo. Eu vejo o Flamengo, além de motivado, mais mordido para essa final do que o Palmeiras. Então eu acho que, por isso, tá? Eu acho que pelos dois elencos e tudo mais, ela está muito aberta essa final. Eu não vejo É, vantagem para nada. Eu acho que separa perfeitamente Brasileiro e Libertadores, entendeu, Ilan? Eu não Papá, consigo imaginar ninguém com vantagem nessa final. eu acho o elenco do Flamengo mais forte do que 2019, concordo com você, mas eu acho o time titular de 2019 um pouco acima desse, e tinha o Jorge Jesus, né? Felipe Luiz está com começo de carreira muito promissor, mas Jorge Jesus era o Jorge Jesus. E eu digo isso mesmo sendo paradoxal, porque o Flamengo quase perdeu aquela final, né? O Flamengo virou o jogo ali nos últimos minutos da partida contra o River Plate, nem fez uma final tão boa, tirando aqueles minutos finais ali que foram vertiginosos, né? Quando o Flamengo conseguiu a reação. Mas aquele time titular, para mim, é mais, pelo menos por enquanto. Esse time pode ganhar agora a Libertadores e a gente começar a mudar de ideia em relação a isso. E aí, Raíza, 19 ou 25? Ô, Ilan, eu acho que o elenco desse ano ele é melhor,
tá? Indiscutivelmente melhor. Se você pegar o elenco que o Flamengo tinha, era Rodolfo, Berril, Pires da Mota. Esses eram os jogadores que o Flamengo tinha no banco de reservas. Então o elenco desse ano ele é melhor, mas em futebol jogado, aquele time jogava muito mais bola do que esse time. E eu acho que o torcedor, a sensação do torcedor quando via aquele time entrar em campo, era de que o Flamengo ia vencer. Poderia até passar por dificuldade em jogos, mas que ia vencer, né? Esse time de 2025, ele é um time que passou por muita instabilidade, né? É um time que a sensação do torcedor várias vezes era de não saber o que se esperar desse time. Do time de 2019, todo mundo sabia o que esperar. Esse time de 2025, o torcedor em vários momentos ficou sem saber o que esperar, né? Jogo por jogo. Então acho que o elenco ele é melhor, mas futebol jogado, acho que o de 2019 ainda está bem acima, independente do Flamengo ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores ou não, tá? Independente de conquistar títulos ou não, o de 2019 para mim jogava bem mais bola do que esse time de 2025. Garoni. Oi, Lan, rapidinho aqui, só uma informação aqui que eu acabei de ver aqui, rapidinho, que o GE acabou de soltar, dizendo que o Palmeiras deixou 11 jogadores de fora da viagem contra o Grêmio. Então, 11 jogadores não viajaram, ficaram em São Paulo. Só ver aqui a lista de jogadores. Vou procurar aqui a lista de jogadores, mas esses 11 jogadores ficaram. Vamos lá. O goleiro Carlos Miguel, os laterais Piquerez e Kelvin, os zagueiros Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux, os meios-campistas Andrés Pereira e Rafael Veiga, e os atacantes Flaco Lopes, Alan e Vitor Roque ficaram na capital paulista. Time reserva lá. Não é nem misto, praticamente todo reserva. Time reserva contra o Grêmio. Acabou. Parabéns, hein, Papo? Agora pode botar a faixa já, Papo. Pode botar a faixa. Não. Acabou, Papo. Acabou. Quer ganhar do Grêmio, pergunte-me como. Botafogo ganhou com facilidade do Grêmio, mas... O Papo ainda não botou o Fluminense atrás dele, hein? Eu tô de olho aqui. Tá achando que eu não tô olhando? Cara, tá guardando eu vou fazer o seguinte, então. Então eu vou desligar aqui atrás, tá? Não, você tem que botar o... Não é nem desligar, não. O Joãozinho manda pra ele lá. Não. A animação. Não, já tô com ele aqui. Então tá bom. Pode botar aí. Garoni. E aí, 2019 ou 2025, Garoni? Se for o time titular, eu prefiro o de 2019. O time de 2019 do Flamengo eu acho mais forte do que o titular de hoje. Aquela linha defensiva com Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Rafinha, eu acho melhor do que a atual, apesar de eu gostar muito também de Léo Ortiz, Léo Pereira, mas eu acho que era uma... Até em relação à saúde, né? Porque você tem Alexandre e Danilo, por exemplo, que são jogadores que poderiam elevar esse nível, como o Felipe Luiz elevou quando chegou ao Flamengo também, mas que não conseguem se firmar ali, né? E sem o Pedro, principalmente, né, nesse momento, o Flamengo tinha naquele ano o Gabigol voando, né, um monstro. O Bruno Henrique também numa fase esplendorosa. Esse ano o Flamengo poderia ter o Pedro nessa situação e não tem. O Bruno Henrique não está jogando a bola que jogou, nem perto do que jogou em 2019. Então, assim, se for o time titular, eu acho que o de 2019 era não só mais time, com o Jorge Jesus, que o que jogou aquele Flamengo em 2019, o Flamengo mesmo não jogou depois disso, foi um momento ali diferenciado do Flamengo, e o que fez jogar Diego, Gerson, Arrasca, Everton Ribeiro, enfim, toda essa turma que jogou muita bola ali naquele período. Se for escolher só o time titular, eu ficaria com o de 2019. Bandeira. 2019, time titular. O elenco atual é melhor, mas o Garoni falou muito bem. O Flamengo trouxe o Pablo Mari, que ajeitou a defesa ali ao lado do Rodrigo Caio, e não era só na marcação. O Pablo Mari fazia inversões longas o tempo inteiro, quando o adversário começava a encaixar a marcação no quarteto de frente, que jogava curto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, aí o Flamengo começava a trabalhar com lançamento longo. Vinha o Pablo Mari e o Felipe Luiz fazendo essa diagonal para dentro. O Felipe Luiz é melhor por muito hoje que todos os laterais esquerdos do Flamengo. O Alexandre é muito bom jogador. O Ayrton Lucas é bom jogador, mas o Felipe Luiz era extremamente calmo em qualquer circunstância. O Flamengo não sofria. Quem queria secar o Flamengo tinha muita dificuldade. E falando a respeito do Gabigol, a gente não pode nem tirar pela régua de hoje. Por exemplo, num dos jogos mais difíceis do Brasileiro de 2019 no Maracanã, porque o Flamengo amassava todo mundo, quando estava 0-0 com o Santos, o Gabigol foi lá e fez um gol de cobertura espetacular na entrada da área. Ele viveu a melhor fase dele por ali. Então era a melhor fase do Gabigol, a melhor fase do Pablo Mari, Rafinha e Felipe Luiz jogando muito, melhor fase do Rodrigo Caio.
O Arão e o Gerson não eram protagonistas. O Gerson, na segunda passagem, depois, foi protagonista, porque o time do Flamengo era menos forte do que em 2019. Então, o Gerson, como coadjuvante, quer dizer que o time é muito forte. E pra frente, não preciso nem falar. Com o Everton Ribeiro também fazendo meia ponta pela direita. Aí, quando tinha que esticar, era o Bruno Henrique pela esquerda. A Arrascaeta não jogava o que joga hoje, também por isso, porque o time se dividia muito bem. E o Gabigol voando. Tanto que, na final, num dos poucos jogos que o Flamengo foi pior que o adversário naquela reta, o quarteto também decidiu. Chegou ali no último momento, o Arrascaeta roubou a bola, saiu pro jogo, Bruno Henrique construiu a jogada e o próprio Arrascaeta achou o Gabigol sem goleiro. É difícil fazer aquilo ali numa final aos 42, perdendo o jogo. Então, titulares de 2019 bem acima dos de hoje e a constância também. O time de 2019 era muito mais constante que o time de hoje, que pode ganhar muita coisa e vai ser tão importante quanto.